Dando continuidade aqui ao vídeo. Esse é um vídeo sobre os desigrejados sem igreja, os insatisfeitos com a igreja institucional. É um vídeo número 2, segundo vídeo. Na verdade, até vem complementar o outro. Na verdade, é o terceiro até, né? Porque eu fiz 2 vídeos e dividido em 2 partes. E esse aqui fala mais específico sobre a questão dos desigrejados. O outro, sobre os desigrejados, foi uma questão mais assim histórica, né? Digamos assim. Aqui é uma parte mais voltada para a Bíblia. Que ele é dividido às vezes em 2, 3 partes para não ficar muito extenso. Se você gostar, compartilhe. A hierarquia ministerial é a doutrina do Novo Testamento, 1 Coríntios 12, do 28 ao 31 e Efésios 4, 8, 11. Eles contestam isso. Você pode até ler esses versículos aí, são até conhecidos, né? A igreja é um organismo. Todos os membros do corpo de Cristo trabalham uma vez que há lugar para todos os homens. 1 João 2,2 e 1 Coríntios 12, do 13 ao 27. Mas também é uma organização, porque perante a lei, ela é assim estabelecida. Por conseguinte, devemos obedecer às autoridades superiores, né? Romanos 13 fala sobre isso. As potestades, as autoridades, os poderes deste mundo. Poder executivo, legislativo, judiciário, enfim, Ministério Público, leis, normas, regras, circulares, decretos. O cristão pode e deve obedecer e está sujeito às leis também. Portanto, é uma organização, tem CNJ, tem que ter hierarquia, tem que ter estatuto. A igreja é institucional. Desde que não vão contra os mandamentos do poderoso Jesus Cristo. Romanos 13, 1 ou 4 e Atos 5, 29. Fala sobre obediência às leis. Mas desde que elas também não batam de frente com a Bíblia. Temos que a Bíblia é nossa constituição máxima, nossa norma máxima de fé e prática. Igreja orgânica, comunidade Ictus, né? Igreja orgânica. Ictus é Jesus Christus, Theos, Ius, Soter. Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador, se eu não me engano. Essas iniciais aqui é peixe em inglês, né? em grego, né? Que identificava muito antigamente os cristãos, né? Tem as iniciais aí, Jesus Cristo, né? Jesus, Jesus, Christus, CH Christus, Jesus Cristo, Theos, Deus, Ius, Filho, Soter, Salvador. Onde vem a palavra soteriologia, algo parecido assim, né? Fala sobre salvação, enfim. A ideia e visão da igreja. As pessoas das igrejas orgânicas não associam igreja a um edifício-templo. Igreja orgânica que eles chamam, né? Organismo vivo, que chamam de... São desigrejados, né? Desviados, sem igrejas, insatisfeitos com a igreja organizada e institucional. Chamam-se a eles mesmos de igreja orgânica, né? Os desigrejados. Elas não vão à igreja institucional. Elas juntas são a igreja. Isto não é apenas uma teologia. Os membros experimentam isso de fato. Os locais de reuniões. As reuniões ocorrem principalmente nos lares dos seus membros. Porém, onde estiverem 2 ou 3 em nome de Jesus, ali é um local de reunião da igreja. Há também reuniões maiores com várias igrejas orgânicas, juntas em outros locais maiores, sítios, auditórios, etc. O que a Bíblia diz? Em agudo contraste a isso, essas reuniões em casas, sítios, cafeterias, chalés, varandas, parques, etc., é o mesmo que pós-igrejismo, dado que é um movimento que classifica os templos. Sabemos que no Novo Testamento nós somos templo de Deus, 1 Coríntios 3, 16 e 17, está escrito lá, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17. Guarde e decore esse versículo. Leia. Atos 7, 47 ao 50. Contudo, isso é um sentimento, isso é um sentimento natural, já que possui uma gama maior de funções e exercícios da fé, genuína no crente, além da ótica humana, cujo propósito, espírito com letra maiúscula, reside dentro do ser humano e faz dele o seu santuário de devoção, santidade, adoração, louvor, intercessão, testemunho, boas obras, etc. Nada tem a ver com a comunhão dos santos nas congregações. Sabemos certamente que a igreja é um organismo, o corpo de Cristo na terra. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27. Ele fala do corpo, temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função, e etc, etc. Tá lá, você pode conferir. Porém,
entre os membros do corpo, na mesma passagem, o Senhor instituiu líderes para cuidar deles, acompanhá-los, corrigi-los e etc. 2 Coríntios 12, do 28 ao 29. Desse jeito, há de ser mantida a ordem da igreja do Senhor em todo o mundo. O erro crasso dos desigrejados é que eles não possuem discernimento e amaranham-se referente ao termo igreja. Existe a igreja invisível e a igreja visível. Os propagadores das igrejas orgânicas, os desigrejados, né, misturam alhos com bugalhos, ou seja, alhos com cebolas. Né? A igreja invisível é o conjunto de crentes salvos em todo o mundo. Mateus 16, 18 e Gálatas 1, 13. De todos os que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Hebreus 12, 22 e 23, Apocalipse 22, 14, quer dizer, é a totalidade dos salvos de todos os tempos, Efésios 1, 20 ou 23. A igreja vive, a Assembleia ou Congregação dos Santos, Salmo 89, do 5, 7 e Hebreus 2, 12. É o local onde os membros de uma igreja cristã reúnem-se, participam da comunhão, prestam cultos ao Senhor Jesus, obtêm desenvolvimento ministerial, etc. Os estudiosos listam em torno de 29 igrejas referidas em Atos e Apocalipse. Nesse ponto, são cidades que constituíam igrejas no Novo Testamento, as quais eram congregações locais com pastores liderados e acompanhadas. Só um exemplo, a igreja que estava em Antioquia possuía pastores e doutores que estavam na direção do rebanho, e até mesmo enviavam missionários, e etc. Atos 13, do 1 ao 3. Era a igreja visíveis, a Assembleia dos Santos, que fazia parte da igreja invisível, o corpo de Cristo. Vejamos, igreja em Jerusalém, Atos 1, 4, 2, 14, 4, 5, 16, 5, 28, 6, 7, 8, 1. Igreja da Judéia, Atos 1, 8. Igreja em Samaria, Atos 1, 8, 8, 5, 8, 14, 25. Igreja em Gaza, Atos 8, 26. Igreja em Azoto, Atos 8, 40. Igreja em Cesareia, Atos 8, 40. Igreja em Damasco, Atos 9, 2 ao 10, 19, 20, 27. Igreja Lídia em Sarona, Atos 9, 32 ao 35. Igreja em Jope, Atos 9, do 42 ao 43. Igreja em Antioquia, Atos 13, 1, do 11 ao 19 ao 26. Igreja em Chipre, Atos 13, 14. Igreja em Antioquia de Psídia, Atos 13, 14. Igreja em Icônio, Atos 14, 1. Igreja em Listra e Derbe, Atos 14, 6. Igreja na Síria e na Cilícia, Atos 15, 41. Igreja em Filipos, Atos 16, 12. Igreja em Tessalônica, Atos 17, 1. Igreja em Bereia, Atos 17, do 10 ao 13. Surge até assim, uma espécie de jargão, né? O bordão, os crentes de Bereia, que lá eles examinavam nas escrituras para ver se o apóstolo Paulo, se aquilo que o apóstolo Paulo estava falando era verdade mesmo. Examinava as escrituras, a Bíblia de então deles. Eram crentes questionadores, crentes bíblicos. Os crentes de Bereia, né? Eram crentes, igrejas já tinham reunidas, né? As 7 igrejas da Ásia, etc. Igreja em Atenas, Atos 17, 15. Igreja em Coríntios, Atos 18, 1. Você pode conferir esses versículos para você ver. A igreja na Macedônia e na Grécia, Atos 20, do 1 ao 2. Igreja na Ásia, Atos 24. Igreja em Éfeso, Apocalipse 2, 1. Atos 18, 19 e 19, 1. Igreja em Esmirna, Apocalipse 2, 8. Igreja em Pérgamo, Apocalipse 2, 12. Igreja em Tiatira, Apocalipse 2, 18. Igreja em Sardes, Apocalipse 3, 1. Igreja em Filadélfia, Apocalipse 3, 7. Igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, 14. Então, você vê aí, tantos versículos não podem ser desprezados, tantas referências, tanto contexto, que prova que os desigrejados, os sem igreja, os insatisfeitos com a igreja, ou como eles mesmos gostam de serem chamados, igreja orgânica, né? Os desviados, os desigrejados. A Escritura fala da comunhão dos santos, 1 João 1,7, Atos 2,42, que diz, 1 João 1,7, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então fala de comunhão. Atos 2,42, tinha a igreja, né, no partir do pão, nas orações, eles tinham tudo em comum, caíam na graça do povo, na simpatia do povo, reuniam-se, a igreja primitiva de Atos 2. Depois você leia. Observamos isso. As igrejas de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos em todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1, 2. Aí, ó. A igreja de Deus que está em Corinto. Olha lá.
Estavam reunidos, eram santos, comunhão, reunião, institucionalização da igreja. Os primeiros cristãos se reuniam para participar da ceia do Senhor, ou seja, tinha uma organização. Atos 27, também se juntavam para darem ofertas. Tais ofertas eram levadas para Jerusalém. 1 Coríntios 16, do 1 ao 4, onde estavam os apóstolos, os líderes e as colunas da igreja. Olha aí, a hierarquia. Tiago, Pedro e João, Gálatas 2:9, Atos 8:1, Atos 15, do 5 ao 6, ou seja, institucionalização da igreja, hierarquia na igreja, reunião, comunhão, organização, institucionalização, já existia. Muito antes da igreja católica, muito antes do Império Romano, quando a igreja ainda sofria perseguição, mesmo que branda, mas sofria. Em verdade, esses irmãos esperavam a chegada do apóstolo Paulo, que representava os apóstolos e anciões de Jerusalém. 1 Coríntios 16, do 3 ao 4. Portanto, casas, chalés, chácaras, varandas, salas não são locais apropriados para isso. Na igreja primitiva, os crentes eram ensinados a não abandonar as suas congregações, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, exortando, e tanto mais quando vedes que se vai se aproximando daquele dia. Hebreus 10, 25. Com certeza não havia lá os sem igreja. Fala aqui dos que abandonavam a fé. Depois se lê, Hebreus 10, 25. Uma advertência quanto a isso. Os primeiros cristãos não desprezaram o templo. Os apóstolos oravam no templo na hora a nona, isto é, às 3 horas da tarde, em referência ao horário da morte de Cristo Jesus, pela qual se consumou o plano de salvação. Atos 3:1 e Marcos 15, 33 e 37. Os crentes primitivos sabiam da importância da casa de Deus, pois o próprio Jesus chamou-a de casa de oração. Lucas 19 ao 46. Além do mais, mantinham o respeito pelo templo, já que antes de serem cristãos professavam o judaísmo, por conseguinte eram-nos familiares essas passagens, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferi estar na porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da perversidade. Salmos 84, 10. Tem uma música que fala sobre isso, que é um texto, retirado de Salmos. Muito importante. Outro, alegrei-me como disseram, vamos aonde? A casa do Senhor. Salmos 22 ao 21. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos. Salmo 11:4. E etc. Outros versículos como esse. Já no Antigo Testamento já tinha um templo, uma ideia de reunião, de institucionalização do corpo. Já tinha-se uma ideia até no Antigo Testamento. Quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus em sua glorificação, Lucas 24 ao 51, os apóstolos e os seus seguidores foram para o templo aguardar a promessa do Espírito. E adorando eles, tornasse um grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Lucas 24, 52 a 53. Seguidamente, após receber a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, Atos 2, do 1 ao 13, pregava primeiramente no templo, depois nas casas, e todos os dias no templo e nas casas. Não cessava de ensinar e denunciar Jesus Cristo. Atos 5, 42. Logo, nos dias dos apóstolos, a igreja era local e organizada, com cultos. Atos 2, do 46 ao 47. Liturgias, a forma de trabalhar, a organização. 1 Coríntios 14, 6, 26 a 40. Ministérios, Atos 6, do 1 ao 7. A instituição dos diáconos, Tito 1, do 4 ao 6. 1 Pedro 5, 1. Lideranças, Atos 13, do 1 ao 4. Efésios 4, 11 ao 12. Hebreus 13, do 7 ao 17. Coletas, 1 Coríntios 16, 1. Romanos 15, 26. As coletas de dinheiro. Contribuições, 2 Coríntios 9, do 1 ao 13, Hebreus 7, do 7 ao 8, Lucas 11, 42, etc. Tantos versículos bíblicos não podem ser ignorados, deturpados, distorcidos, não podem ser adulterados, não podem ser omitidos, deixados de lado, menosprezados. São versículos que devemos ler, e os desigrejados têm que ler, dar uma olhada, já que eles acreditam na Bíblia, e
pôr a mão na consciência. Será que está tudo errado? Já existiam igrejas institucionalizadas, igrejas organizadas, com hierarquia, com disciplina, com doutrina, com oração, com jejum, com palavra, com pastor, com ceia, com batismo, com toda a organização, né? Os desigrejados estão equivocados, né? Com todo respeito a eles, estão equivocados. Infelizmente, são desviados, equivocados. Qual a importância? Que importância tem a nossa com a igreja local? Somos desigrejados devido a tantos escândalos e a melhor opção? É uma pergunta. Conseguiremos viver a fé real dessa forma? As ovelhas sozinhas, sem a guia, nem o amor, nem o cuidado, nem o cajado do pastor, conseguiremos viver espiritualmente bem, aquecidos pelo Espírito Santo? Outra pergunta para você. Responderemos essas perguntas com uma história. Um pastor estava preocupado com a ausência de um homem que normalmente vinha aos cultos. Depois de algumas semanas, ele decidiu visitá-lo. Quando o pastor chegou à casa desse homem, ele o encontrou sozinho, sentado diante de uma lareira. O pastor puxou uma cadeira e se sentou ao lado do homem. Mas depois de sua saudação inicial, ele não disse mais nada. Os ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, os dois, né? Enquanto o pastor olhava para as chamas da lareira. Então pegou as pinças e tomou cuidadosamente uma brasa acesa das chamas e a colocou ao lado. Sentou-se de volta na sua cadeira, ainda em silêncio. O seu anfitrião observou uma reflexão silenciosa com a brasa. Começou a tremular e se apagou. Pouco depois estava fria e sem vida. O pastor olhou no seu relógio e disse que tinha de ir embora, mas antes disso, pegou a brasa fria e a colocou de volta no fogo. Imediatamente, por causa do calor do carvão aceso ao seu redor, ela começou a aquecer-se e luzir de novo. Quando o pastor se levantou para sair, o homem também se levantou e deu-lhe um aperto de mão. Então, com um sorriso no seu rosto, ele disse: "Obrigado pelo sermão, pastor. Eu vejo o senhor na igreja, no domingo. Em meio a tantos modismos inconsequentes, dê certo, doutrinas várias e estranhas, Hebreus 13:9, guardemos a pureza da fé e no Evangelho, 1 Timóteo 3:9. Os sem igreja fatalmente estão à deriva, por consequência, fora do trilho divino da palavra de Deus. Estão inseridos num movimento herético, erguido no fim dos dias, para lograr enganar com astúcia os crentes e arrancá-los da pureza doutrinária, da obediência, do compromisso, da responsabilidade e da simplicidade do Evangelho. Veja 2 Coríntios 11:13. Os desigrejados são as manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água levada pelos ventos, de uma para outra parte. São como árvores murchas e infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Judas, verso 12. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Apocalipse 22:20. Extraído do site consultado aqui. Esse estudo foi tirado desse site. Estudo bíblico diversos.blogspot.com. Você pode ir lá consultar também. Então, se você é desigrejado, desigrejada, se pratica o chamado niilismo religioso, saia enquanto é tempo, volte para Cristo, volte para a comunhão. Não ignore esses versículos, não ignore a palavra de Deus, não ignore esse estudo. Leia a Bíblia, ore, peça a direção ao Espírito Santo, não sente no trono da razão. Diz que Satanás é que senta no trono da razão. Reveja os seus conceitos. A igreja correta, a igreja institucional, a igreja fundada, estruturada, alicerçada pelo Senhor Jesus. Em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja, Jesus disse. Os santos, os chamados para fora. Deve-se sim ter comunhão, deve-se sim ter uma igreja com pastor, bispos, hierarquia, organização, liturgia, estruturas. Sim, a igreja, entre aspas, orgânica, os sem igreja, os desigrejados, como queira chamar, infelizmente, estão fora da Bíblia, estão fora do caminho, estão correndo um sério perigo. Volte para Cristo, volte para a igreja,
institucional, volte para a igreja instituída por Cristo, institucionada em Cristo, alicerçada em Cristo. A igreja correta. Volte para Cristo, volte para o Evangelho. Muito obrigado. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, deixe seu like, inscreva-se no canal. Que Deus te abençoe grandemente. Forte abraço.